Hoje, dia 20 de julho de 2023, é uma data significativa para milhares de devotos e admiradores do celebrado Padre Cícero Romão Batista, conhecido carinhosamente como Padim Ciso. Há exatamente 89 anos, o Brasil perdia um dos seus mais carismáticos líderes religiosos e políticos, cujo legado ainda ressoa em todo o Nordeste e além. Nascido em 1844, na cidade de Crato, no Ceará, Padre Cícero dedicou sua vida à causa do povo nordestino, tornando-se uma figura proeminente na vida social, política e religiosa da região. Seu carisma e fervor espiritual conquistaram a devoção de inúmeros fiéis, que o viam como um verdadeiro intercessor entre Deus e o povo. Sua atuação caridosa foi fundamental para a melhoria das condições de vida dos mais necessitados, sendo lembrado até hoje por suas ações altruístas incansáveis. Além de seu trabalho religioso, Padre Cícero também foi um importante agente de transformação social, impulsionando o desenvolvimento de projetos de infraestrutura e educação. A cidade de Juazeiro do Norte, onde viveu a maior parte de sua vida e onde está sepultado, tornou-se um local sagrado de peregrinação para milhares de pessoas. A romaria anual em sua homenagem reúne multidões de fiéis em busca de bênçãos e graças, criando uma atmosfera de fé e devoção singular. No entanto, sua trajetória também foi marcada por controvérsias e desafios. Padre Cícero enfrentou conflitos com a Igreja Católica e foi suspenso de suas funções sacerdotais, o que gerou discussões e debates até os dias de hoje. Apesar disso, seu legado permanece vivo na memória e no coração daqueles que o veneram como um verdadeiro santo popular. Neste dia de memória e reflexão, é importante relembrar o impacto que Padre Cícero teve na vida de tantas pessoas e a relevância de seu legado para a cultura brasileira. Sua história é um testemunho poderoso da força da fé e da devoção, e seu exemplo continua a inspirar milhares de pessoas em sua busca por espiritualidade e sentido na vida. Que sua memória perdure por muitas gerações, e que seu exemplo de caridade e amor ao próximo continue a iluminar o caminho daqueles que seguem suas pegadas. Cícero Romão Batista, mais conhecido como Padre Cícero ou Padim Ciso, foi um sacerdote católico brasileiro que deixou um legado marcante na história do Ceará e do Nordeste do Brasil. Nascido em 24 de março de 1844, na cidade de Crato, no estado do Ceará, ele foi ordenado sacerdote em 1870 e logo conquistou a devoção e admiração do povo da região. Carismático e caridoso, Padre Cícero era reconhecido por sua dedicação aos menos favorecidos e por suas ações assistencialistas em prol dos mais necessitados. Sua atuação social foi fundamental para amenizar a pobreza e a falta de recursos em várias comunidades, tornando uma figura muito querida entre o povo nordestino. Contudo, foi no município de Juazeiro do Norte que Padre Cícero construiu sua história mais emblemática. A cidade, localizada no interior do Ceará, se tornou um importante centro de peregrinação e fé, graças à figura do Padim Ciso. A devoção a ele cresceu ao longo dos anos, e milhares de fiéis se reuniam para receber suas bênçãos e orientações espirituais. Padre Cícero também teve um papel importante na política da região. Sua influência se estendia além dos assuntos religiosos, e ele chegou a exercer uma significativa influência sobre as decisões políticas locais. Sua atuação muitas vezes gerou polêmicas e controvérsias, mas sua liderança carismática conquistou a admiração de seus seguidores. No entanto, em 1897, Padre Cícero foi suspenso de suas funções sacerdotais pelo Vaticano devido a divergências teológicas e religiosas. Essa suspensão não diminuiu a devoção popular por ele, que continuou a exercer uma forte influência espiritual e política mesmo após o afastamento oficial. Até os dias de hoje, a figura de Padre Cícero é venerada por milhões de brasileiros, especialmente no Nordeste, onde sua memória é preservada como um símbolo de esperança e fé.
Sua história e legado ainda são temas de estudo, reflexão e devoção, fazendo dele um dos personagens mais icônicos da história religiosa e cultural do Brasil. Padre Cícero é lembrado não apenas pelos aspectos religiosos e políticos, mas também por sua dedicação ao desenvolvimento da região em que viveu. Ele desempenhou um papel fundamental na construção de infraestruturas como estradas, escolas e hospitais, contribuindo para a melhoria das condições de vida da população. Sua influência transcendeu as fronteiras do Ceará e se espalhou por todo o Nordeste, conquistando seguidores e devotos em diversos estados da região. A Romaria de Juazeiro do Norte, que acontece anualmente em homenagem a Padre Cícero, atrai milhares de fiéis e turistas de todas as partes do país, que vêm em busca de suas bênçãos e para vivenciar a atmosfera de fé e devoção que envolve a cidade. Além de sua atuação caridosa e espiritual, Padre Cícero também deixou um legado literário, com escritos sobre teologia e reflexões sobre a fé e a vida espiritual. Seu pensamento e suas palavras continuam a inspirar e guiar muitas pessoas em sua busca por sentido e propósito na vida. Mesmo após seu falecimento em 20 de julho de 1934, aos 90 anos de idade, o legado de Padre Cícero permanece vivo na memória coletiva do povo nordestino. Seu túmulo se tornou um local de peregrinação e veneração, onde os fiéis expressam sua devoção e gratidão. No entanto, é importante ressaltar que a figura de Padre Cícero também é objeto de controvérsia e análises críticas, especialmente em relação à sua atuação política e a relação com a Igreja Católica. Seu processo de beatificação, que busca reconhecê-lo como beato pela Igreja, tem sido objeto de discussões e debates ao longo dos anos. Independentemente das opiniões divergentes, é inegável que Padre Cícero deixou um impacto profundo na história e cultura do Brasil, deixando um legado de fé, esperança e caridade que continua a ressoar na vida das pessoas até os dias de hoje. Sua história é um lembrete poderoso da força da devoção e da influência que um líder carismático pode exercer na vida de tantas pessoas. Marcada pela piedade popular, a cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará, ficou conhecida graças à atuação de Padre Cícero Romão. Neste local, em 20 de julho, peregrinos de todo o país se reúnem para fazer memória do falecimento do religioso, cujo processo de beatificação foi recentemente reaberto pelo Vaticano, tornando-se assim servo de Deus. Para tornar conhecida a história de Padre Cícero Romão, o teólogo belga José Comblin, 1923 a 2011, publicou, pela Paulus Editora, a obra Padre Cícero de Juazeiro. Nascido na cidade do Crato, estado do Ceará, no dia 24 de março de 1844. Desde pequeno Cícero dedica-se à oração e trilha o caminho da vocação sacerdotal. Em 30 de novembro de 1870 é ordenado sacerdote e inicia o ministério sacerdotal no Crato. Convidado para atender confissões e realizar pregações, chega em 11 de abril de 1872 a Juazeiro, por onde permanece mais de 60 anos. Até então, a cidade era um distrito do Crato, e o religioso teve um papel fundamental no processo de emancipação e independência da cidade. Segundo o relato da obra, Padre Cícero vivia em pobreza, recebendo doações dos comerciantes e paroquianos. Em poucos anos, adquiriu a fama de um sacerdote dedicado inteiramente ao povo, sempre disponível, sempre desinteressado, atento, despretensioso, bom conselheiro, impecável na sua vida pessoal, fiel rigorosamente ao seu voto de castidade, aceitando trabalhar na capelania mais miserável da diocese, destaca o autor. Assim, Juazeiro foi se tornando o refúgio dos pobres, o oásis de milhares de romeiros que buscavam alívio para seus sofrimentos e opressão. Padre Cícero faleceu no dia 20 de julho de 1934. Na publicação, Comblin descreve muitos episódios que tornaram Padre Cícero uma personalidade local. Conforme sua fama se espalhava,
O religioso também atrai para si a indiferença e oposição das autoridades eclesiais. Segundo o autor, até poucos anos ele foi considerado pelo clero como indivíduo sem uso de ordens, excomungado e rebelde. A grande mudança veio com a chegada do atual bispo emérito do Crato, Dom Fernando Panico, em 2001. O bispo atribuiu à intercessão de Padre Cícero a cura de um câncer aparentemente incurável e tornou-se o seu grande defensor, introduzindo em Roma o processo de reabilitação do padrinho do Nordeste. A fama de santidade de Padre Cícero segue atraindo cada vez mais fiéis, que pedem a intercessão do religioso para abençoar e mediar por suas causas. Este servo de Deus segue sendo um símbolo de perseverança, esperança e fé inabalável. Que a história de Padre Cícero nos convide a conhecer melhor a história de tantos homens e mulheres que se dedicaram ao serviço de Deus e na ajuda aos irmãos, sobretudo aos que mais sofrem.